Bom, a constelação familiar é uma técnica que nós recebemos através do Bert Hellinger, né? Bert Hellinger foi um senhor que morreu há 2 anos atrás, em setembro de 2020. É alemão. E o Bert foi uma pessoa que observou os relacionamentos humanos. E dessa observação, ele percebeu que existem leis que regem os nossos relacionamentos. Então, o Bert já vinha, né, de algumas outras técnicas terapêuticas e aí ele trouxe esse nome, que na verdade foi um nome dado em alemão, que a tradução para o inglês e depois a tradução para o português acabou sendo popularizado como constelação familiar. Então, já para começar pelo nome, que as pessoas às vezes acham que constelação tem a ver com os astros, né? Já é um nome que já põe um misticismo em tudo, né? Já, que, meu Deus, que as pessoas né? acham que essa constelação que está falando é porque tem a ver com os astros. E, na verdade, é uma organização. Se a gente fosse retraduzir, né, esse nome do alemão direto, né, para o português, ficaria melhor traduzido se fosse uma representação familiar. Ou como a família se organiza. Seria uma organização familiar, né? Ou uma representação sistêmica, uma organização de um sistema. E um dos sistemas que a gente observa que é muito organizado são as constelações, né? Se a gente olhar, por exemplo, para um céu estrelado, tanto que a gente pode estudar a posição, né, das estrelas, dos planetas, porque eles estão ali muito bem organizados, cada um ocupa o seu lugar. E olha que interessante, quando a gente olha, por exemplo, o sistema solar, a gente vê que cada planeta, por exemplo, gira para o seu lado, cada um na sua velocidade, e eles não se trombam, né? Eles não um não sai do lugar e fala, não, hoje Marte fala, eu quero ir para o lugar da Lua, né? Não acontece. Então é tudo muito bem organizado. Então, do mesmo jeito que tem uma organização na natureza, não só né, nas constelações, como em tudo na natureza tem uma organização, uma ordem e uma organização, nas famílias também, né? Nos nossos relacionamentos também. Então, para começar, que esse nome já dá muito pano para manga, né? E aí a constelação, ela também se divide em 2 atos, vamos dizer assim, né? Em 2 coisas diferentes. Mas antes de você falar dessas 2 coisas diferentes, deixa eu lembrar quem está ouvindo, já para trazer isso mais para nossa vida mesmo, que esse é o nosso papel. É isso que, modéstia à parte, a gente é bom, né? De trazer para o real, né? Então, imagina que a sua família lá é essa constelação, onde cada planeta tem o seu lugar, gira na sua órbita e tá tudo certo. Mas esse é o perfeito, né? O que acontece quando as pessoas têm problemas é que a mãe, ela às vezes faz o papel de pai, faz o papel de homem da casa. Às vezes, o marido faz papel de filho da esposa. Às vezes, o filho faz papel de pai dos pais. Então, nesses planetas dessa constelação não está muito certo, né? Então, a ideia, né, o paralelo que a gente faz entre essas 2 histórias é isso, né? É organizar para que a família ela possa funcionar de uma forma harmoniosa. Mas então vocês são... o negócio de vocês é tratar a família toda? Não. É tratar a família que tem dentro de mim. É o meu conceito sobre o que é a minha família. É você dentro dessa família, né? Não a família inteira dentro de você. É por aí. Então, normalmente a pessoa que vem se tratar, ela tem uma visão distorcida sobre o que é a realidade da família dela, né? Normalmente, né? Ou realmente foi uma história muito difícil, né?
E normalmente essa pessoa está ocupando um lugar que não é dela, Tá lá na bagunçado família lá, né? de origem, e aí complica tudo. É. Né? O negócio é que essa organização tá bagunçada. Exatamente. Mas vamos... E aí você ia comentar que isso está dividido em duas áreas. A constelação, né? Ainda falando sobre constelação familiar. Então o Bert foi lá e trouxe, né, todo um estudo, é uma história ampla, enfim. Mas esse nome, constelação familiar, ele é dado para duas coisas, né? Uma é o exercício de constelar. Que é aí que as pessoas falam, eu já constelei, eu já fiz uma constelação familiar, eu já fui e assisti uma constelação familiar. Então, o que é uma constelação familiar? É essa representação familiar que é feita, que ela pode ser feita de várias maneiras. Pode ser feita com pessoas, então as pessoas, por exemplo, se reúnem em um auditório com, né, um número X de pessoas, e aquelas pessoas ali vão representar, como se fosse fazer um teatro da vida de alguém ali, da pessoa que for constelar. Onde uma pessoa representa o pai, outra representa a mãe, e por aí vai, né? Isso. E ali vai ter uma representação, então, do problema da pessoa, vai acontecer a constelação familiar. Essa constelação também pode acontecer com bonequinhos, né? O individual. Então, o terapeuta com o cliente, ele pode usar cristais, ele pode usar bonequinho. Na verdade, pode-se usar qualquer coisa, né? Eu preciso representar a história. Então, eu posso falar que esse copo aqui está representando a mãe, que essa garrafa está representando o pai e que o celular está representando o vô, né? E disponho essas coisas para fazer essa representação. Então, o que é o exercício de constelação? É um exercício de representar o problema da pessoa. Essa representação pode ser feita com qualquer coisa, com pessoas, com bonecos, com apenas potinho, com palavras, né? Com palavras, com papelzinho, né? Pode ser feito com que. E o objetivo dessa representação é que a pessoa que está ali sendo tratada, ela tenha uma espécie de visão aérea, uma visão expandida, uma visão melhorada de como ela entende a família dela. Isso, é como se ela estivesse assistindo a um teatro da própria vida, é como se ela estivesse assistindo a um filme, né? A gente, quando olha, a gente está assistindo um filme, por exemplo, a gente está vendo uma cena, mas a gente consegue ter a visão do todo daquele filme, né? Quando você está assistindo uma peça de teatro, você está vendo aquela cena, mas você tem a visão do todo. Então, só essa visão de fora já enriquece muito, já traz um outro ponto de vista para a pessoa sobre o problema dela. Só que, além disso, a constelação familiar, ela conta com algo que a gente chama de campo morfogenético, que a gente não vai ter tempo de falar aqui, mas é por conta desse campo morfogenético que as pessoas que representam ali as outras, elas se emocionam, elas trazem a emoção contida naquela história também. Ela não traz só, não fica lá igual um ás de paus, né? Que tá lá teu pai e tua mãe. Não, tem toda uma emoção envolvida. E é aí que muitas pessoas misturam, por exemplo, né, as suas crenças religiosas, ou o que elas acham que aquilo ali pode estar representando também. Aí as pessoas querem interpretar aquilo, aí as pessoas... E aí vira muita coisa. Aí tem gente que coloca dança no meio, tem gente que coloca música, tem gente que faz isso com as tribos indígenas lá e usa tambor. Enfim, então, gente... Enfim, né? é muita misturada, né? Mas o que a gente quer falar aqui? Que constelação familiar não é isso. Então a pessoa pode, ela é livre, né? Foi o que eu falei no outro vídeo, né? O terapeuta, ele é um ser humano que carrega a sua própria bagagem. Então ele usa várias técnicas e a história dele e o que ele acha da vida para fazer o que ele quiser com aquelas técnicas, né? Então, você que é um paciente, um cliente que quer procurar uma terapia, você é responsável por saber quem é o terapeuta, né?
Então, se você gosta, se você fala assim, nossa, uma constelação junto com uma música indígena, por exemplo, nossa, eu gosto disso, então vai atrás que tem. Tem gente que faz, mas saiba que isso não é só constelação, já é constelação mais outras coisas. Sim. Então, esse nome constelação, como eu disse, ele é usado para duas coisas, né? Então, é para esse exercício que é feito com a representação. E a outra coisa que o Bert trouxe para nós foi a observação das leis da vida, né? O que o Bert chama das 3 leis do amor. Que é baseado nessas leis que esses exercícios sistêmicos são feitos.